beleza? Universo Segurança na área. Pessoal, hoje a gente vai aprender aqui como funciona o incêndio, né? Quais são os elementos que compõem o incêndio, o fogo propriamente dito, né? E vamos também aprender como combater um princípio de incêndio. E um dos equipamentos que mais utilizamos no dia a dia é o extintor. Então a gente vai ali esclarecer alguns detalhes, como a gente deve inspecioná-lo e como a gente deve usá-lo de modo que a gente consiga ter êxito nessa execução. Detalhe, pessoal, você sabe muito bem, aí quem fala de segurança, quem prega prevenção, vida nas suas DDS, que o desespero e o pânico são inimigos mortais em situações de emergência. São eles que muitas vezes fazem que a pessoa entre numa situação de risco. Então, temos que falar isso para os nossos colaboradores, deixando-os calmos, capacitando os mesmos para que tenham ali total consciência e ciência de como agir em determinada situação de emergência. Bom, a pergunta que fica é o seguinte: sabe utilizar o extintor? Prevencionista, você sabe utilizar o extintor? Seja sincero, você sabe? Sabe todos os macetes, todos os processos seguros que você deve seguir para ter ali êxito na sua execução? Cada segundo conta para salvar a vida, isso sem sombra de dúvida. A resposta à emergência é primordial. Temos que ter ali procedimentos bem definidos e com resposta de emergência. É importante sempre fazer simulados, situações que possam estar acontecendo na organização para que a gente possa medir. Muito importante isso. Bom, vamos lá. Bom, antes, para a gente combater o fogo, a gente precisa entendê-lo. Então, o que é o fogo? O fogo é uma combustão na qual podemos visualizar produção de chama com liberação de energia, calor e luz. O incêndio, todo fogo não controlado que tenha a tendência de se alastrar e destruir. Bom, pessoal, só lembrando, as nossas intervenções, o nosso combate é no princípio, é no começo ali. Então a gente tem que ter esse feeling, essa rapidez de combater e de utilizar o extintor compatível para aquela situação. Então, no começo, sempre tenha isso em mente. No começo, você prevencionista, você técnico de segurança, você que está aí na frente da segurança da sua organização, tem que saber onde os extintores estão alocados e qual a classe desses extintores, para que você tenha ali total eficiência no combate. Bacana? Vamos continuar aqui. Bom, para a gente saber mais a fundo como funciona o fogo, as chamas, tem ali o triângulo do fogo, onde tem 3 elementos. Um elemento chamado combustível, outro comburente e outro calor. O combustível pode ser classificado como sólidos, os líquidos e os gasosos, e tem um comburente que é o oxigênio e por fim o calor. Bom, e feito um estudo mais aprofundado sobre o tema e descobriram outro elemento chamado tetraedro do fogo, ou seja, é reação em cadeia. Bom, vou fazer aqui um exemplo bem rápido, porque o objetivo do vídeo aqui é a gente entender, ter a rapidez aí de combate ao fogo. Eu creio que todos têm ciência aqui do que fala cada elemento. Eu vou fazer aqui uns exemplos para ficar melhor explanado. Bom, o combustível, pode, como o senhor sabe, pode ser sólido, líquido, gasoso, pode ser ali uma madeira, um papelão, um plástico, em casos de sólidos. O líquido pode ser ali um inflamável, por exemplo, um etanol, uma gasolina. Também tem os gasosos aí, que são extremamente comuns. Temos o comburente, oxigênio. Oxigênio tem em qualquer lugar onde tem vida, tem oxigênio, tem uma composição muito grande aqui no planeta Terra. Então é um elemento que está em toda parte. E por fim o calor, qualquer fagulha, centelha ou um calor o suficiente para entrar em combustão um determinado material, um determinado combustível. Então, isso não vou entrar no detalhe, no próximo vídeo eu vou falar desse tema, de estudar mais a fundo
o tetraedro do fogo, mas é só para vocês terem assim, uma noção de como funciona cada um. E por fim, a reação em cadeia. Muitos têm dúvida, pessoal, eu vou aqui simplificar como é essa reação em cadeia. Bom, imaginamos aqui, temos uma situação, na primeira figurinha aqui, uma madeira em chamas. Outra figurinha, ela está, no segundo caso, ela está desprendendo gases inflamáveis e por fim, ela entra em chama novamente. O que eu quero dizer com essa figura? Suponhamos que tem essa madeira, e aqui é uma só madeira. Aqui está dividido, claro, na imagem, mas qual é aqui o objetivo? Vocês entenderam. Se você está esquentando uma madeira, vamos lá, tem uma madeira, tem um fogo aqui debaixo dessa madeira. Então esse fogo vai chegar a um ponto que ele vai escurecer e vai desprender gases, fumaças ali quente. E se você continuar com esse fogo aqui embaixo, ele vai entrar em combustão, certo? Então, então a tendência é o seguinte: esse fogo embaixo dessa madeira, com esse fogo aqui em cima, vai aumentar o calor e vai estar passando para o restante da madeira. E esse fluxo, vamos dizer assim, é contínuo. Isso se chama reação em cadeia, até consumir todo o material. Importante os senhores saber disso. Bom, vou passar um vídeo rapidamente aqui que mostra e traz uma reflexão de como o fogo ele entra em reação em cadeia rapidamente e consome tudo que tiver na frente. Vamos assistir aqui, vocês vão estar gostando do vídeo que fala muito sobre isso. Edição em segundo baixo. Pega o fogo na árvore de Natal, ó, no canto, soltando gases inflamáveis, fumaça preta, em poucos segundos. Isso é um vídeo muito usado em treinamento, mas remete pra gente como o fogo é destruidor, como ele consome rápido, principalmente quando tem materiais extremamente inflamáveis. Em poucos segundos você percebe que o cômodo já está todo consumido. Questão de segundos, senhores. Imagine isso em um prédio. Vamos lá, vou tentar. Bom, vamos agora entender cada classe desses extintores de modo que a gente consiga ter êxito na execução. Equipamento de combate a incêndio e suas classes. O extintor de incêndio, equipamento de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, constituído de recipiente ou cilindro de componentes e contendo agentes extintor destinado a combate princípio de incêndio. Como falei anteriormente, os extintores foram feitos para o princípio de incêndio e são extremamente eficientes, sabendo utilizar. Então eu vou frisar isso, senhores, para vocês terem uma ideia que não podemos usar alguns extintores em situações de queima. Por exemplo, não posso usar extintor de água, pressão, em materiais energizados. Isso vai gerar uma eletricidade e eu posso até ser eletrocutado. Pessoal, só para você ter uma ideia, nas antigas, lá bem no passado mesmo, o corpo de bombeiro, muitos combatentes entravam em óbito porque não tinha essa clareza, não tinha essa visão. Para tudo se jogava água. Tá queimando ali um óleo de cozinha, eu jogo água. É reagente, então vai reagir e isso pode gerar uma queima grave até chegar a óbito. É material energizado, no painel elétrico, jogo água, também é extremamente arriscado. Então, você prevencionista tem que ter ideia de qual material está queimando e qual extintor eu devo usar para mim ter eficiência e para mim preservar minha vida. Bom, primeiro aqui
materiais sólidos, né? Madeira, papelão, como já falei, papel, plástico. Então eu tenho que usar o extintor com classe A. Ele fica ali no corpo do extintor. Outro, a categoria, a classe B, líquido inflamável. Então eu tenho que usar ali o extintor que tem essa figura, que ele vai ser ali extremamente eficiente para esse tipo de incêndio, esse tipo de queima. Por fim, eu vou focar só nos 3 principais equipamentos elétricos, né, os materiais energizados. É bom sempre usar o CO2, que é muito mais eficiente no sentido de que você não perde os ativos. Tá queimando, tá pegando fogo ali no computador, em um PC, onde tem várias informações importantes nele. Enfim, eu posso recuperar aquele ativo. Usando o pó químico, ele vai corroer. Ele apaga, bacana. Se não tiver o CO2, eu posso utilizar. Mas sempre é bom utilizar o CO2, porque ele abafa e ele preserva o ativo. E ele é extremamente eficiente. Bom, inspeção dos extintores. Antes de eu utilizar, eu tenho que entender, né? E eu tenho que garantir que ele esteja em perfeitas situações para que eu possa usá-lo em emergência. Então, é comum e é obrigatório os senhores ter ali um processo de modo que vocês consigam inspecionar esses extintores, seguindo as seguintes dicas. Vocês percebem que tem toda uma nomenclatura, mas vamos focar nesses principais. Um dos principais é ponto de inspeção. Quando você vai fazer sua inspeção, primeiramente você vai ter que checar aqui o manômetro, que é esse reloginho normalmente que fica na frente. Ele vê e ele identifica qual a pressão daquele extintor. Tem que estar sempre no verde, que aí é uma zona de pressão. Caso ele esteja sobrepressurizado, deve pedir para fazer a troca, e sobrepressão também deve-se pedir para fazer a troca. Observe o manômetro. Mais acima temos o pino de trava de segurança e o lacre de segurança. O lacre de segurança, senhores, tem que estar intacto, tem que estar íntegro. Sempre cheque o lacre de segurança. Não é só vencimento, não vamos se apegar a isso. Também tem outros componentes que temos que checar. O pino de trava de segurança também, cheque, dá uma olhada. Olhe assim também se ele está no lugar, se ele está torto. Importante checar isso. E para abrir, senhores, esse lacre, só você girar ali anti-horário, horário, tanto faz, você girar o pino, ele vai já romper. Justamente esses pinos são de PVC, o lacre, justamente para que seja quebradiço, de modo que você não perca tempo soltando aí a mangueira e o gatilho, certo? Bom, entendemos agora como a gente avalia esses itens. Vamos agora entender como avaliar o vencimento dos extintores. Normalmente, senhores, são extintores recarregados, né? Recarregáveis. E exatamente, ele recebe uma recarga. E gera dúvida ainda como checar o vencimento. Então vocês percebem que a maioria dos extintores, ou todos, tem esse selo de Inmetro. Alguns, não todos, têm um selo alaranjado. Normalmente são extintores novos, que o vencimento do extintor fica no corpo do extintor. Não é esse caso aqui. Vamos pegar a maioria dos extintores recarregados. Vocês percebem que aqui no lado tem de J, F, M até o D. Esses aí são os meses do ano. Aqui no lado vocês percebem que é a mesma coisa, que está descolorido para melhor explicação. No outro lado tem os anos, sempre os últimos dígitos do ano, 2012, 2013, 2014, 2015. Aqui no lado também tem. Então qual é a ideia? Como é que eles funciona esse tipo de inspeção? Eles fazem um furo, como vocês percebem aqui do lado, em cima do mês e em cima do ano. Mas esse furo é referente ao dia, ou melhor, o mês que foi feito a inspeção e a recarga desse extintor. Como sabemos que esses extintores vencem anualmente, então você é somente colocar aqui um ano, uma vez identificado o mês e o ano, no lacre.
se ele vence aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ele vence em outubro, está em cima do O aqui, e ele foi feito em 2012, porque eu sei que é 2012 na frente, tem 2013, então o anterior é 2012. Então eu sei que outubro, melhor dizendo, outubro de 2013 ele vai vencer. Então eu tenho que ter isso bem inspecionado e acompanhado, muitas vezes em plataformas, em planilhas, enfim, mas tem que inspecionar. Bom, eu vou mostrar para os senhores rapidamente como a rapidez e a noção de como você combater aí o princípio de incêndio é totalmente eficiente. A primeira imagem você percebe que o nosso amigo aí está usando um extintor com bastante pó, vocês percebem, no princípio de incêndio ali no ônibus. Logo em seguida já tem outro cidadão ali no local com os extintores, e você percebe que você consegue enxergar a chama. Já em seguida, o pessoal já desbarcou todo o equipamento dentro do ônibus e o fogo tomou de conta. Chega a um ponto que ele consome tudo. Então aí no ônibus a gente sabe que tem calor, tem oxigênio, que tem pessoas lá, e obviamente tem o comburente, que tem pessoas. Perdão, vamos lá novamente. Sabemos que no ônibus temos calor, certo? A gente tem um princípio de incêndio, então tem calor, tem comburente, certo? Tem pessoas lá, tem oxigênio, então tem comburente e tem combustível, o próprio ônibus, os próprios materiais, poltrona, todo o material que compõe o ônibus é alimento para o fogo. Sinalização de segurança. Pessoal, além disso, a gente tem que ter atenção nas inspeções da própria organização, se os extintores estão bem posicionados, estão bem alocados, se eles estão seguindo aí as normas, se tem sinalização adequada e principalmente sem nenhum obstáculo, de modo que eu consigo pegar esse extintor sem ter nenhuma trave. Bom, vou colocar aqui umas imagens para os senhores terem uma ideia que eu estou falando, ó, e os extintores totalmente em desacordo com a norma, muitos no chão, sem sinalização, local errado, com obstrução, sem placas de sinalização, extremamente jogado. Errado, extremamente errado, e isso pode impactar no combate ao incêndio. Senhores, muito obrigado por estar aqui comigo, a presença de vocês é super importante. Estou começando esse canal, espero que vocês tenham gostado. Não aprofundei, é um tema bastante vasto, mas eu não gosto de fazer vídeo longo. Se vocês quiserem sugestões de vídeo, pode colocar nos comentários. Tá? Compartilhe com quem vocês acharem que é interessante, com seus colegas de TST, de segurança, enfim, informação sempre é boa. Eu entrei só no detalhe, no sentido de estar avaliando o extintor, a rápida resposta e o combate eficiente de um princípio de incêndio. Bacana? Se inscreva no canal, curte se você gostar, tá? Coloque um comentário que você precisa melhorar no vídeo, que você acha que precisa melhorar. Feedback sempre é importante. Bacana? Forte abraço e vamos nessa!